Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria estar com você mais uma vez no programa Luz para os Meus Passos. Esse programa que tem o objetivo para que eu e você possamos entender, viver e proclamar a palavra de Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 19, está escrito o seguinte: quando um homem ouve a palavra do rei e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Então é preciso que eu e você entenda, viva e proclame a palavra de Deus. Também lá no Salmo 118 ou 119, versículo 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meu irmão, desejo a você graça e paz. Hoje o tema que nós vamos meditar é cordas de amor. Quero começar com uma pequena história que fala sobre esse tema. Quando uma criança aprende a andar, com cerca de 1 ano de vida, algumas mães tomam de uma corda e, amarrando uma extremidade à cintura da criança, controlam a outra ponta de modo a ensinar-lhe a caminhar melhor. Aprendendo, porém, a criança a andar com mais firmeza, a mãe vai pouco a pouco afrouxando a corda, para que a criança caminhe por si. Porém, ao vê-la a ponto de tropeçar ou aproximando-se de algo perigoso, imediatamente a mãe torna a aprumar o cordão até que passe o perigo. Assim é que o Espírito Santo age em nós. Ele nos faz sentir paz interior quando nosso agir, pensar e falar estão conforme a palavra do Senhor. Contudo, quando falhamos ou desobedecemos a palavra, sentimos um puxar da corda. Isto exatamente é o ensinamento da unção em nosso interior, que possamos obedecer imediatamente quando sentirmos a corda divina puxar. Meditando nesse tema, eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então nós temos um só Deus, Deus o Pai, temos o Deus Filho, Jesus, o nosso Salvador, e temos o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso santificador. O primeiro texto bíblico para meditarmos, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, está escrito assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, tu profetizarás com eles e ficarás mudado noutro homem. Então o Espírito Santo faz esta obra na nossa vida. O Espírito Santo muda em nós. O Espírito Santo nos transforma em uma outra pessoa, em um outro homem, em uma outra mulher. E nós nos tornamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. O Espírito Santo, no próprio catecismo da Igreja Católica, tem os símbolos, tem também as denominações, mas algo que define o Espírito Santo e que é bíblico é falar do ar, do vento. Assim como existe o ar e nós não conseguimos ver, mas conseguimos sentir, inclusive se o nosso corpo físico faltar ar, a pessoa pode morrer. Assim também o Espírito Santo nós não vemos, mas nós podemos sentir. E se faltar o Espírito Santo na nossa alma, no nosso espírito, nós morreremos espiritualmente. Nós não conseguimos viver na graça. Nós
Precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo como uma pessoa, então, com a pessoa nós temos que relacionar, e cada pessoa tem ali a sua particularidade, então nós temos também que sentir essa presença do Espírito Santo, e Deus nos dá para cada pessoa, Deus dá a cada pessoa, Deus nos dá de modo diferente essa maneira de sentir o Espírito Santo. Por isso nós precisamos pedir a docilidade, a sensibilidade. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Nós precisamos por vários motivos, eu quero abordar alguns. O primeiro que eu quero colocar está em Romanos 8, versículo 26. Está escrito o seguinte: o Espírito Santo ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inefáveis. Então o Espírito Santo ele ajuda a nossa fraqueza e ajuda-nos a rezar, porque nós não sabemos pedir aquilo que convém, nós não sabemos rezar aquilo que convém. E continua aqui no versículo 27 de Romanos 8. E o que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, porque ele pede segundo a vontade de Deus pelos santos. Eu e você, nós necessitamos, meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo. Nós somos fracos, muitas vezes nós somos limitados, nós não sabemos aquilo que é o melhor para nós, mas com a graça do Espírito Santo, nós conseguimos. Nós podemos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Também no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Quantas coisas eu e você, nós precisamos aprender. E o Espírito Santo, ele nos ensina. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem pedido o Espírito Santo para te ensinar? A ensinar a tomar as decisões, a fazer as escolhas, nos projetos, na sua caminhada, na sua vida espiritual? Eu e você, nós precisamos. Também um outro texto bíblico, que é muito importante, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8, está escrito o seguinte: ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Então, João 16, no versículo 7, começa assim: todavia vos digo, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. E quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Eu e você, nós precisamos do Espírito Santo, dos dons, dos frutos, das virtudes, das graças do Espírito Santo, para compreender qual a vontade de Deus, para poder renunciar ao pecado, para poder buscar uma vida de santidade, para poder buscar uma vida de intimidade com o Senhor. E a história que nós meditamos, ela fala sobre isso, sobre aquela mãe. E é um costume em vários lugares, uma criança aprendendo a andar com essa corda ali, amarrando uma extremidade à cintura, então ali dá para se controlar, para a criança não cair. E ali a mãe depois vai soltando essa corda, mas ainda consegue evitar com que essa criança caia, que se machuca. Se a gente tem essa intimidade com o Espírito Santo, e quando nós estamos indo para uma situação errada, para uma situação de pecado, o Espírito Santo nos mostra, ele nos revela no nosso interior.
nós temos que voltar, porque o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, ele nos ensina todas as coisas, ele nos ensina a orar, ele nos esclarece aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é pecado. Ele nos mostra, nos ensina aquilo que é justo. Não, isso aqui está certo, isso é justo, isso é injusto. Ele nos mostra também a respeito do juízo, que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus sobre a nossa vida, e nessa decisão, nessa escolha, tudo aquilo que nós fizermos aqui, aquilo que nós plantarmos aqui, nós vamos colher na eternidade. É por isso que eu e você, nós temos que clamar o Espírito Santo todos os dias, para plantar o céu aqui na terra. E é importante sobre a pessoa do Espírito Santo, porque no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2819, está escrito: os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Nós estamos vivendo essa dimensão, é o próprio magistério da Igreja dizendo. Então o Espírito Santo, ele também vem revelar em nós, vem nos ajudar a santificar. No documento de Aparecida, no parágrafo 548, não podemos deixar de aproveitar esta hora de graça. Necessitamos de um novo Pentecostes. Eu desejo a você, meu irmão e minha irmã, que esse Pentecostes aconteça na sua vida. Pedindo hoje a intercessão de Santa Rita de Cássia, ela que viveu a sua vida, sempre lutando para viver a santidade, como uma jovem, como uma esposa, como uma mãe e também como uma religiosa. Ela sempre buscou ali e conseguiu que seu esposo, mesmo um homem violento, distante de Deus, ele se convertesse. Também os seus filhos, que ele tinha uma revolta no coração, que se voltasse para o Senhor, porque era uma mulher cheia do Espírito Santo. Quero rezar com você essa oração do Veni Creator, pedindo esse Espírito Santo para você, para a sua família, que o Espírito Santo dê a você todos os dons. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Agradeço a você que sempre reza comigo. Convido você a curtir o vídeo, a compartilhar. Se o vídeo tocou algo no seu coração, compartilhe. O desejo é esse, que mais pessoas façam a experiência. Pedimos ao Senhor que nos dê a sua bênção, que nos dê essa graça da efusão do Espírito Santo, que nós sejamos essa pessoa que tenha intimidade e seja conduzido pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você e a sua família.